Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o Noturnos do Kazuo Ishiguro. Bom, quem me deu esse livro aqui foi o meu amigo Carlos. E o Carlos é grande fã do Ishiguro, na verdade ele é grande fã de um livro do Ishiguro chamado Um Artista do Mundo Flutuante. E aí ele ficou super fascinado pelo Ishiguro e acabou comprando assim praticamente todos os livros do cara. E esse foi um livro que ele leu e que ele não gostou. E de que eu compartilho da mesma opinião do meu amigo. Não gostei desse livro. E vamos então conversar um pouquinho sobre ele. Bom, o Ishiguro ele ganhou o Prêmio Nobel em 2017. Pra mim foi uma surpresa. Eu conhecia já alguns livros dele antes de ele ganhar o prêmio, não tinha lido, mas também nunca me chamou a atenção. E aí quando ele ganhou o prêmio eu fiquei assim, tá aí, agora é hora de conhecer. Se não chamava atenção, me chamou porque eu queria saber porque ele tinha ganhado. Eu sempre fico muito curioso quando autor ou livro ganha prêmio, porque eu quero saber porque aquela pessoa está sendo premiada e eu preciso conhecer a obra. E, enfim, tinha vontade, mas também sempre deixava passar. E aí o Carlos leu, gostou muito do Artista do Mundo Flutuante, comprou o resto, começou a ler esse daqui, nem terminou de ler e pelo menos eu consegui terminar de ler os 5 contos desse livro. E vamos lá dar uma conversadinha sobre esses contos. Bom, gente, pelo menos eu tenho essa sensação, tá? Não sei se todo mundo sente isso. Mas quando um autor ganha um prêmio, tipo o Nobel, que é um prêmio muito importante, que é como se fosse a afirmação de que aquela produção é boa, é um pouco complicado quando a gente não gosta, porque existe todo um parâmetro acadêmico, digamos assim, para eles premiarem um autor. E quando eu tava lendo esse livro, eu tava pensando assim, gente, esse livro é mal escrito. Assim, mal escrito no sentido de que, vamos lá, bom, a gente tem aqui 5 contos. Esses 5 contos são contos de 30 a 40 páginas, 50 páginas, ou seja, são contos longos, digamos assim, se a gente for ver, a maioria dos contos tem 10 a 15 páginas. Esses têm o dobro e praticamente o triplo. E, primeiro, assim, isso é a minha opinião, tá? E foi o que eu achei enquanto eu lia. Primeiro, os personagens são muito rasos. Em nenhum momento o Ishiguro se mostra um bom criador de personagens. Todos os personagens são muito estereotipados. E que talvez ele queria fazer uma sátira, ou queria mesmo estereotipar as pessoas, mas acabou ficando muito ruim, porque junto com os personagens que são muito ocos e muito vazios, as histórias não são bem desenvolvidas. Pelo menos pra mim, eu achei as histórias muito mal contadas. E elas não têm graça, elas não têm nenhuma coisa que torne elas uma coisa assim, oh meu Deus, que coisa bonita, oh meu Deus, que história interessante. Não, são sempre histórias muito batidas, assim, batidas que eu falo que passam batido enquanto você lê e você fica tipo assim, ok. A sensação que eu tinha, e eu até comentei com o Carlos, é de que parecia que eu tava vendo uma daquelas séries barra filmes da Netflix que ficam lá super escondidas e de que, tipo assim, praticamente ninguém vê e quem vê não gosta, sabe? E foi a sensação que eu tive lendo esse livro, porque, assim, os contos têm momentos em que eles são interessantes, assim, tem frases interessantes, tem passagens interessantes, tem momentos interessantes, mas isso é 5% do conto, é um parágrafo. Na maioria das vezes, o que é realmente bacana é um parágrafo, gente, de um conto de 30, 50 páginas. Ou seja, o resto do conto é super chato e às vezes maçante, sabe? Eu achei a instrução das histórias muito amadora, sabe? A sensação que eu tinha é de que ele tava fazendo um exercício de escrita. De que esse livro é um exercício de escrita. Ele já tinha feito esses contos como uma forma de exercer a narrativa dele. E aí a editora depois, vamos publicar, arruma aí alguma coisa e vamos tacar isso aqui no mundo. Porque, sério, gente, é mal desenvolvido, sabe? Você vê que tem uma coisa ali que tá faltando. E de que eu não achei nada legal. Assim, sério, tipo, poxa, sabe? Pelo menos um livro de contos sobre histórias de música e anoitecer. E aí entra também um ponto que eu não gostei, que eu acho que isso daqui é super propaganda enganosa. Vou dar uma de Tula Luana agora, de que é de propaganda enganosa. E que diz que é história de música e anoitecer, gente. Nesses contos aqui, a música tá presente, mas ela não é uma coisa, tipo, ela não torna a aura do livro uma coisa musical, uma coisa em que você
tá lendo a história e consegue ouvir uma trilha sonora. Não. As músicas são só mero objeto. Não tem um clima de música. Não, sabe quando eu tava lendo, eu tava pensando assim, poxa, tinha tudo pra ser um estilo, assim, né, de ler, que eu falo, no sentido de ter música e tal. Murakami trabalha muito bem essa questão das músicas dentro dos livros. Coisa que nesse livro aqui, que é sobre música, que todos os protagonistas trabalham com música, não tem. É estranho. Muito estranho, sabe? Eu achei esse livro muito incompleto, assim, no sentido de que falta desenvolver tudo, falta desenvolver personagens, falta desenvolver narrativa mesmo, porque, gente, olha só. Os contos são todos tipo assim, uma linha reta, nada acontece, tudo chato. Aí tem um ou dois parágrafos que são muito impressionantes, no sentido da escrita, e depois, sabe, não tem nenhuma coisa gradativa. É uma coisa que é um pico, pá, e depois volta ao normal e é chato, sabe? Eu não gosto muito de ler esse tipo de coisa. Eu gosto de ler pelo menos uma história que vá crescendo aos poucos ou que vá decaindo também. Mas agora, tipo assim, uma linha reta em que é completamente oco, vazio e tudo mais. Aí tem, tipo, uma parte muito boa e depois volta pra normalidade. Isso pra mim realmente foi o fim da picada. E assim, eu particularmente não recomendo esse livro. Se você tá procurando um livro de contos, procura outro. Esse daqui eu achei um livro de contos bem amador mesmo, bem amador. Não é que ele escreva mal, gente, não é que ele escreva mal, mas é aquilo que eu falei. Parece um exercício de escrita, parece que isso daqui não foi revisado, não foi desenvolvido. Parece que esses textos estavam no fundo da gaveta dele, ele pegou e publicou e falou assim, é isso, tô querendo... Gente, as pessoas têm conta pra pagar, não julgo. Na verdade, julgo, porque o cara já, né, quando ele publicou esse livro, não era um autor desconhecido, ele era um autor bem conhecido. Então, assim, gente, sério, não rolou. Não rolou. E enquanto eu tava fazendo a leitura, eu tava até pensando, assim, pra não ser de todo injusto com o autor, o Kazuo Ishiguro, ele nasceu no Japão, mas ele foi com 5 anos. Se mudou pra Inglaterra com 5 anos de idade, ou seja, ele teve a construção dele, cultural e tudo mais, na Inglaterra. Mas tem uma coisa nesse livro aqui, que esse pra mim é o grande ponto que me fez, tipo assim, não detestar de verdade esse livro, foi de que em todos os contos tem a questão do que os personagens não falam, dos sentimentos que não são... E isso eu acho muito interessante, e isso me lembrou um texto que eu li do Arthur Dapiev, sobre a questão da literatura e da cultura japonesa, apesar de o Ishiguro, tá? Ele é de origem japonesa, mas teve toda a sua formação na Inglaterra. Ter isso, essa questão do não dito, e de que a partir do não dito e do subentendido que fica nessas histórias, o leitor tirar a sua opinião sobre os personagens. Em nenhum momento o Kazuo Ishiguro toma um partido ali. Mas tem muita coisa dentro desses contos e coisas chaves que não são ditas e que a partir da experiência de cada leitor, o leitor vai ter tipo assim, eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo outro. Isso é muito interessante, mas sinceramente, isso não paga o livro, gente. Não paga. Não paga. Fico até triste, porque era um autor que eu tava ansioso pra conhecer e não rolou muito não, assim. Os contos não são contos horrorosos, tá, gente? Não são tipo assim, ó, meu Deus, coisa horrorosa de ser lida. Não, mas também não são contos que, assim, vale a pena o tempo e o dinheiro, né? Porque um livrinho desse aqui é, sei lá, R$52,90. É um livro caro. Apesar de ser lindo. Apesar de ser um livro que eu não vou querer tirar da minha estante, eu acho, porque acho esse livro muito bonito, fisicamente. Mas, assim, não rolou. Assim... Se você tem muito interesse em conhecer a obra do Ishiguro, ou se você já leu outros livros dele, vale a pena ler. Agora, se você nunca teve interesse e tampouco quer conhecer, acho que esse livro não é pra você, tá? É isso, gente. Assim, eu não vou desistir, eu não sou uma pessoa que desiste no primeiro contato.
Eu sempre insisto porque as pessoas falam muito bem dos 2 livros dele, que é O Artista do Mundo Flutuante e O Vestígios do Dia. Esse eu irei ler. O Vestígios do Dia eu tô com planos de ler ainda esse ano. E o Artista do Mundo Flutuante também tô pensando em ler em breve aqui pra gente comentar, pra tirar esse ranço do Noturnos. E é isso, gente. Essa aí fica aqui o desabafo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Geralmente eu já... Ultimamente eu tava lendo muitos livros bons, assim, praticamente todos os livros que eu li foram muito bons, tirando o Complexo de Portnoy. E aí agora também teve essa pausa. E a vida é isso, né? A gente tem vídeos falando muito bem de alguns livros. A maioria dos últimos vídeos são falando maravilhas sobre os livros. E agora tem que ter uma quebra também. Acho que é bom a gente ler livros ruins, porque aí a gente procura livros melhores pra ler. Mas é isso, galera. Um beijo e até a próxima.